Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. IMEA aponta queda de 30% na intenção de confinamento em Mato Grosso. E o número de animais no coxo deverá ser o menor em uma década. Ritmo do plantio de grãos nos Estados Unidos supera a média dos últimos 5 anos. Você vai ver também que o projeto de lei da regularização fundiária pode ser votado amanhã na Câmara dos Deputados. O PL divide opiniões. Parlamentares ligados ao agronegócio veem chance de mais de 100 mil pequenos produtores terem acesso ao título da terra. Mas artistas e ambientalistas defendem adiamento da votação e falam em risco para a Amazônia. Você vai ver também que frigoríficos em Lajeado e Passo Fundo informam a retomada gradual das atividades no Rio Grande do Sul. Tem ainda a cotação, previsão do tempo e muito mais. O Mercado e Companhia já está no ar. O IMEA apontou uma queda de 30% na intenção de confinamento em Mato Grosso e o número de animais no coxo deverá ser o menor em uma década. Vamos até a capital, Cuiabá, onde está o jornalista Luiz Patroni com as informações. Boa tarde, Patroni. Oi, Keren, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esses números estão presentes na primeira pesquisa, no primeiro relatório de intenção de confinamento divulgado este ano pelo IMEA, foi divulgado ontem no fim da tarde e refere-se à pesquisa de campo feita no mês de abril. Essa pesquisa ouviu 123 pessoas, entre pecuaristas, técnicos, gerentes de unidades confinadoras, que representam aí pouco mais de 71% do total dos confinamentos existentes aqui em Mato Grosso. Notou-se, de acordo com essa pesquisa, que 53,7%, ou seja, pouco mais da metade dos pecuaristas ouvidos, das empresas ouvidas aí confinadoras, mais da metade vão sim confinar este ano, tem interesse. Porém, diante de tantas incertezas no mercado do boi gordo, causadas inclusive pela pandemia da Covid-19, o número de pecuaristas que declarou que não deve confinar este ano é o maior desde 2016. A gente preparou uma reportagem com esses números, vamos ver agora. De acordo com o IMEA, quase 32% dos produtores declararam que não vão confinar animais em 2020. O número é o mais expressivo desde abril de 2013, quando 33% dos pecuaristas afirmaram que não iriam terminar animais no coxo naquele ano. Na pesquisa atual, cerca de 15% dos confinadores ainda não decidiram se vão ou não confinar este ano. O preço do boi gordo é apontado como o maior motivo de preocupação, seguido pelos efeitos da pandemia de Covid-19 no consumo doméstico, pelos elevados custos dos insumos para a suplementação e das cotações dos animais de reposição. O bezerro de 12 meses, por exemplo, vale hoje em Mato Grosso 27,5% a mais que há um ano. O levantamento aponta ainda que os pecuaristas adquiriram mais da metade do rebanho que será confinado, além de 75% dos insumos necessários. A previsão do IMEA é de que, ao todo, 577.550 animais sejam confinados este ano no estado. O volume é 16,5% inferior ao registrado na primeira pesquisa de intenção de abril do ano passado e é quase 30% menor que o rebanho total que foi confinado em 2019, quando mais de 824 mil bovinos foram terminados no coxo. Bom, Keren, esse número também ele representa, como você disse, o menor número em mais de 10 anos, Desde que o confinamento aqui em Mato Grosso rompeu a barreira de 600 mil animais, o que aconteceu lá em 2009, depois disso, uma vez apenas ficou abaixo de 600 mil animais, foi justamente em 2010, mas ainda assim um número maior do que o previsto para esse ano. Naquela época foram 592 mil animais confinados ao todo. O IMEA reforça, que essa é a primeira intenção, há sempre uma mudança entre a primeira intenção e a que é vista mais à frente, mas por enquanto os números mostram então um cenário bem diferente do que foi visto em anos anteriores. Outro ponto de destaque colocado pelo IMEA é o número de entregas de animais prontos já no primeiro semestre. Este ano, em torno de 23% dos animais vão ser entregues no primeiro semestre, entre o mês de maio agora e o mês de junho. No ano passado esse número era bem menor, cerca de 17%, o que mostra uma
tendência, né, de fechar os animais mais agora e lá para frente ainda ficar aí um sinal de interrogação diante de tudo que a gente vem enfrentando. São os primeiros números ainda, vamos ver os desdobramentos aí pela frente, Keren. Muito obrigada, Luiz Patroni, pelas informações ao vivo de Mato Grosso. E a gente segue agora para a análise do relatório do IMEA, como o mercado recebeu essa informação e quais as tendências para preço do boi gordo diante deste novo cenário. Conversamos ao vivo com o sócio-diretor da Radar Investimentos, Leandro Bovo, que está conosco. Muito boa tarde, Bovo, seja bem-vindo. Qual é a leitura que a Radar Investimentos faz destes dados apontados pelo IMEA? Boa tarde, Keren. Na verdade, já era de certa forma esperado que o confinamento, a oferta de confinamento, a oferta na entre-safra, ela tem que ser, ela é construída em cima de 3 pilares, que são o preço da comida, o preço da reposição e o preço de venda do boi gordo dado pelo mercado futuro, né? E até agora, nenhum desses 3 pilares contribuíram para o confinamento. A comida está muito cara, seja por conta do dólar impactando a alta do milho e da soja. O boi magro está muito caro, a reposição está caríssima. E o preço do boi magro, o preço de venda do boi gordo dado pelo mercado futuro também não está encaixando. Também está baixo, ou seja, a gente tem o contrato da entre-safra, outubro, abaixo do que está o contrato de maio. Então, isso não incentiva o confinamento e a tendência... a resposta do mercado frente a esse desincentivo ao confinamento é clara, que é a diminuição do número de animais confinados, né? Ninguém vai confinar para perder dinheiro, né? E isso significa que haverá impacto na formação do preço do boi gordo de agora em diante, especialmente no segundo semestre? Que tipo de impacto você prevê? Acho que talvez mais importante até do que o número do confinamento em si é o número do semi-confinamento, porque o semi-confinamento não é uma atividade tão vigiada ou tão analisada quanto o confinamento, mas os números do semi-confinamento são até maiores. Então, se a gente tiver uma redução de confinamento e semi-confinamento, que vai significar uma menor oferta de animais disponíveis para o mercado no segundo semestre, e a gente tiver com as exportações seguindo a sazonalidade natural das exportações, que é um segundo semestre bem acima do primeiro, que isso pode ser até mais forte esse ano por conta do dólar em alta, o reflexo disso pode ser preços melhores para a pecuária no segundo semestre, né, no mercado físico. É isso que a gente acredita. E o mercado futuro já sinaliza uma crença semelhante à da Radar Investimentos? Já há reação nos preços em função destes novos números que estão na mesa? Não, o mercado futuro simplesmente ignora qualquer possibilidade de alta para frente, até porque você vê hoje o contrato de outubro está cerca de R$1 abaixo do que é o contrato de maio, né? O pico da safra, o pico da entre-safra abaixo do que seria o pico da safra. É uma precificação que não é comum, né? Historicamente, sempre o mercado futuro coloca isso ao redor de 5% a 6% de ágio da entre-safra sobre a safra. Esse ano é um ano atípico por conta do coronavírus e tudo isso que a gente está vivendo. O mercado está num modo aí de sobrevivência, vamos dizer assim, né, sem fazer grandes apostas em qualquer direção de preço, porque a volatilidade é imensa, né, e isso configura um desincentivo para o confinamento no segundo semestre. Agora, o mercado futuro não antecipa essa expectativa que você acaba de colocar para a gente de uma menor oferta, com uma expectativa de exportação mais aquecida no segundo semestre, configurarem um preço mais alto para o boi futuro. O mercado não mostra isso hoje, mas eu lembro que você esteve aqui conosco e dizia que mesmo no ápice da crise da Covid-19, o preço do boi no mercado físico se manteve praticamente estável ao redor dos R$200, para a gente citar a base São Paulo. Isso é um sinal de força para a pecuária? Isso é um sinal de que a sua leitura é uma leitura que deve se confirmar? Esse é o ponto que eu gostaria de entender com você. Sim, eu acredito. O mercado, a reação do mercado físico, a reação dos preços do mercado físico a essa conjuntura de dólar mais alto, quarentena no mercado interno e consumo menor no mercado interno, a reação dos preços foi zero. Os preços não caíram, entendeu? Mas o mercado futuro precifica que eles podem vir a cair ou podem não subir
na entre-safra. Essa é uma visão do mercado futuro que eu não sei te dizer baseada em que ela está. Eu acho que o mercado futuro acredita que o problema econômico que a gente vai ter no segundo semestre é maior do que a gente teve no primeiro, com relação a desemprego ou diminuição do poder de compra da população no mercado interno. E aí, por ser 6 meses na frente, no meio desse tumulto todo, 6 meses para frente é quase que uma eternidade, ninguém faz grandes apostas de alta ou de baixa e o mercado futuro fica sem nenhuma originalidade, com praticamente todos os preços tabelados, né? Então você tem de maio a outubro R$1 de diferença nos preços, praticamente tudo igual, né? Realmente é um cenário muito dinâmico e a gente vê isso muito claramente no mercado com uma menor exposição ao risco, né, por parte de todos os entes dessa cadeia. Muito obrigada, Leandro Bovo, pela participação. Agradeço pela Radar Investimentos estar conosco. Desejo uma boa semana e volte sempre. Obrigado, Keren. É sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço. Igualmente. E a BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, informou por meio de nota que as operações na planta em Lajeado, Rio Grande do Sul, foram retomadas ontem mesmo, mas com equipe reduzida na linha de produção. A empresa ainda informa que, diante da retomada da operação e em decorrência de acordo homologado pela Justiça, decidiu realizar ainda nesta semana o abate de 100 mil aves, que antes seria realizado nas granjas e agora vai ser feito na fábrica. As aves vão ser abatidas e passarão por todos os procedimentos de controle do Ministério da Agricultura por meio do Serviço de Inspeção Federal. Também em Lajeado, Rio Grande do Sul, a companhia Minuano segue operando com redução da equipe e com todas as medidas preventivas previstas no acordo com o Ministério Público. Já em Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul, a JBS anunciou ontem, no fim da tarde, a liberação da planta que deve voltar a operar nos próximos dias. Lembrando que no acordo firmado na Justiça, todos os frigoríficos devem testar os colaboradores contra a Covid-19 e só voltam ao trabalho as pessoas com resultado negativo. O projeto de lei da regularização fundiária pode ser votado amanhã na Câmara dos Deputados, mas o PL divide opiniões. Usando imagens de valas abertas na Amazônia e de profissionais de saúde em ação nos hospitais, o vídeo divulgado no perfil de Instagram do Movimento 342 Amazônia traz cerca de 20 artistas questionando o relator do PL da regularização fundiária, deputado Marcelo Ramos, sobre a votação da matéria em meio à pandemia da Covid-19. Imaginamos como o senhor deve estar preocupado com tantas mortes no seu estado Amazonas. Na noite de segunda-feira, Marcelo Ramos gravou um vídeo de resposta. O parlamentar disse ter se sentido atacado. É verdade. Meu estado está sofrendo muito com a Covid. E eu estou aqui, sofrendo ao lado da minha gente, viabilizando emendas que já totalizam 50 milhões de reais para a saúde, viabilizando doações de equipamentos de proteção, álcool em gel, cestas básicas. Por que votar o PL 2633 agora? Votar nesse momento significa garantir o limite de 6 módulos fiscais e a manutenção do marco temporal de 2008. O projeto de lei 2633 foi criado a partir do relatório do deputado Zé Silva sobre a medida provisória 910, que trata da regularização fundiária. Apesar de ter sofrido mudanças, o projeto segue sendo associado à grilagem por alguns setores. No final desta segunda-feira, a cantora Anitta também postou um vídeo nas redes sociais pedindo aos fãs dela que pressionassem os parlamentares para não votarem a matéria. O PL da regularização fundiária está agendado para ser votado nesta quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo pressionado, o deputado não pretende pedir a mudança da data da votação. E vamos direto falar com o relator, deputado federal Marcelo Ramos, que está ao vivo conosco para trazer os detalhes dessa negociação. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo. O projeto de lei está pautado para amanhã, mas a pressão para adiar o tema pode levar ao adiamento da discussão, ou esse tema já está bem costurado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Olha, a disposição e o compromisso do presidente Rodrigo Maia de votar o projeto 2633 amanhã. O relatório estará pronto e publicado no portal da Câmara dos Deputados hoje à noite. Óbvio que
há pressão pelo adiamento da votação, na minha opinião, uma pressão indevida, sob o argumento de que a matéria não tem relação com o Covid, ignorando que a crise econômica que abate todo o povo brasileiro também chega no pequeno produtor rural e que dar regularização fundiária para ele nesse momento de crise é possibilitar para ele acesso ao crédito. Nós estamos facilitando todos os mecanismos de crédito para o trabalhador urbano e alguns querem negar ao trabalhador rural, a mais de 100 mil pequenos proprietários rurais, o direito de ter acesso ao título de terra e, consequentemente, ter acesso ao crédito para ajudar a enfrentar essa grave crise econômica que o coronavírus submeteu ao nosso país. Deputado, diga para a gente quais são as principais divergências entre quem defende o projeto de lei e quem é contrário a ele. Na verdade, existem 4 narrativas. Esse projeto ele já chegou bastante contaminado na minha relatoria, porque foram se impondo narrativas vinculando o projeto à grilagem, à devastação do meio ambiente, em especial da Amazônia, a avanço em terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação e proteção de latifundiários. Na verdade, são 4 falsos argumentos. Não há o que se falar de grilagem num projeto de lei que estabelece o marco temporal em 2008 e exige que o ocupante do imóvel apresente 10 documentos comprobatórios de que a sua posse é mansa, pacífica e produtiva há mais de 12 anos, já que o marco é de 2008. Além do mais, não há que se falar em grilagem num projeto de lei que veda a possibilidade de titulação do adquirente, nos casos de alguém que ocupou antes de 2008, mas vendeu depois de 2008, não tem possibilidade de regularização fundiária. A crítica do ponto de vista ambiental é absolutamente insustentável na medida em que hoje, na Amazônia, e eu sou um deputado do Amazonas, quando você tem um dano ambiental, o IBAMA vai lá, o Instituto Chico Mendes vai lá, e quando muito consegue prender o operador do trator, o trabalhador braçal da motosserra ou quem está atacando fogo. Nunca consegue achar o verdadeiro proprietário da queimada. A hora que você titular a terra, você saberá quem punir, a punição poderá, inclusive, ser perder o título da terra, além da obrigação de recomposição da reserva legal para quem tiver o imóvel titulado. Deputado, quem deverá receber essa terra de graça e quem vai pagar por essa terra? Quem tem até um módulo fiscal, quem pedir a titulação de até um módulo fiscal, que são os que o Código Florestal define como minifúndio, não pagará nada. Os acima de um módulo fiscal pagarão pelo direito de continuar na terra onde já estão desde 2008. E como é que são feitas as vistorias, deputados? Essa é a grande diferença e a grande novidade do projeto de lei. Hoje, no Brasil, todas as vistorias são presenciais, ou seja, um técnico do INCRA tem que ir até o imóvel. O INCRA tem licenciado, nos últimos 11 anos, aproximadamente 2.100 imóveis por ano. Nós temos até 6 módulos fiscais, 110 mil imóveis. Nós precisaríamos de 50 anos para titular todos esses imóveis. Então, o que a legislação está fazendo? Até 6 módulos fiscais, a vistoria não precisa ser física. A vistoria será remota, por satélite. Acima de 6 módulos fiscais, a vistoria será física. Considerando que acima de 6 módulos fiscais nós temos menos de 4 mil imóveis, isso significa que numa média de 2 mil imóveis por mês, em 1 ano e meio, 2 anos, o INCRA consegue sanar esse passivo e nós conseguimos regularizar todas as terras no Brasil, tanto abaixo de 6 módulos como acima de 6 módulos. Tá certo. Deputado, hoje à noite nós vamos continuar essa conversa nas redes sociais do Canal Rural, porque o debate ele é bastante complexo, tem muita pergunta para ser respondida e fica então um convite para a gente já se encontrar na noite de hoje. Obrigada por enquanto, deputado, e até mais tarde. Obrigado, fico à disposição e tenho certeza de que é um projeto para uma lei de alforria para milhares de trabalhadores rurais, de pequenos trabalhadores rurais. Muito obrigada. Uma boa tarde ao deputado relator do projeto de lei. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.